Olá, amorzinhos, como vão vocês? Hoje, então, vamos falar de 5 erros, 5 coisinhas que a gente pode evitar para que o nosso lifting saia perfeito na nossa cliente, tá? Eu já fiz o vídeo falando de 5 dicas para um lash lifting perfeito. Ele foi bem assistido, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui na descrição para vocês verem. E eu vou tentar fugir um pouquinho das dicas que eu dei para serem perfeitos. Não vou falar disso, mas vou falar de outras questões que podem trazer com que faça com que o nosso lash lifting não fique perfeito, tá? Então são dicas bem diferentes, são coisas que às vezes a gente não presta atenção ou não sabe, enfim, não se deu por conta, né? Que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Dica número 1, não deixar excesso de cola, não aplicar cola em excesso. O que acontece quando a gente aplica cola em excesso? Ela começa a granular. E como é que eu falo excesso? Eu tenho um método de que eu ensino para as minhas alunas e como eu faço lash lifting, que eu vou separando em partes o pad, a cola. Então eu não coloco a cola em todo o pad de uma vez, eu coloco em um cantinho. Trabalho primeiro aquele cantinho, depois mais divido em 4 partes mais ou menos o pad para começar a alocar. Isso faz com que eu trabalhe com menos cola, porque se eu aplicar em todo o pad, quando eu estiver fazendo o canto externo e começar a fazer o canto interno, aquela cola que estava no canto interno, ela já vai estar seca e eu vou precisar de mais cola. Quando eu colocar mais cola, esse excesso de cola vai acabar granulando, vai acontecer que a gente começa a ver a cola como se fosse farelinho de Super Bonder. E isso é prejudicial para o fio, porque cada vez mais a gente vai ter que fazer força para esticar esse fio. Esse fio pode acabar arrebentando ou a gente pode acabar puxando demais o cílio, que não é pra gente colocar força e acabar machucando a linha d'água da cliente, né? Então, número 1 de excesso de cola, de não fazer é por isso. Outro motivo é que se ela ficar muito granulada por cima, pode acontecer dos produtos não conseguirem penetrar direito e de uma forma homogênea em todos os fios. Então são 2 cuidados que precisamos ter em relação ao excesso de cola. Segunda dica, deixar embalagens dos produtos abertas. Principalmente o perme. O perme, ele oxida. E o que significa isso? Significa que quando ele entra em contato com o ar, ele acaba perdendo o efeito desse produto. Ele acaba oxidando. Esse composto sofre uma reação com oxigênio e ele acaba perdendo o efeito, ele acaba oxidando. Então, a gente tem que cuidar para deixar as tampinhas, principalmente se for do kit da Inconsigne que tu usa, tanto aquela tampinha de silicone quanto a outra bem vedadinhas, tá? Então o produto tem que estar bem fechado e conservado em uma temperatura agradável ao ambiente. Quanto mais a gente abrir esse produto, mais ar vai entrar. É a mesma questão da oxidação da rena, tá? É um composto orgânico, então ele vai oxidar. A gente tem que cuidar isso porque às vezes a gente vai abrir o produto para fazer na cliente e ele nem está completamente amarelo, porque os kits da Inconsigne a gente consegue ver que quando o produto oxida, ele fica amarelado e mesmo que ele não esteja amarelo, ele pode estar perdendo o efeito, né? Então cuidem para deixar bem vedado sempre o produto. Dica número 3, não usar a ficha anamnese. Por que não usar a ficha anamnese pode prejudicar? Eu vou deixar uma imagem passando para vocês ou paradinha para vocês no final do vídeo para vocês printarem a minha ficha anamnese. Mas aí vocês podem fazer de acordo com o que vocês quiserem. Mas se vocês forem ver, embaixo das contraindicações, que eu coloco só as principais contraindicações no meu atendimento, porque quando a cliente ela vai marcar comigo, eu mando uma mensagem do WhatsApp para ela com todas as contraindicações. O que vai na minha ficha anamnese são as principais contraindicações, tá? Então, as principais contraindicações que eu coloco ali embaixo disso vai ter o tempo de ação. Então, o que acontece? Toda vez que eu aplico o produto, eu já marco o tempo que eu coloquei no relógio. Por quê? Porque às vezes chega alguém, às vezes a cliente, o telefone toca, às vezes alguma coisa acontece e tu não lembra mais o horário, não dá pra gente confiar sempre na cabeça da gente. Então a ficha anamnese para controle de tempo é muito importante. Além disso, vocês vão ver que embaixo tem um termo de autorização. Termo de autorização de responsabilidade pelos dados e pelas contraindicações que ela disse que não tinha.
e pelo uso da imagem. Então é um resguardo que a gente tem se qualquer coisa acontecer, uma ficha anamnese assinada. 4. Não conversar com a cliente antes do atendimento. Por que que isso é um erro? Não que seja um erro, mas são dicas do que não fazer, né? Então, não conversar com a cliente é algo para não se fazer. A gente precisa conversar com a cliente. Por que que eu digo isso? A gente já tem que colocar já no tempo estipulado esse tempo de 10 minutinhos de conversa. É uma técnica nova, a maioria das pessoas ainda não conhece. Então, toda vez que a cliente chega aqui pra mim, eu pergunto pra ela: você já fez o procedimento antes? Você já sabe do que se trata? E eu explico direitinho o que vai acontecer. Eu digo assim: bom, primeiro passo, eu vou escolher o molde, depois eu vou começar a alocar os teus cílios no pad e esse é o momento que mais vai demorar. O resto é o tempo de ação dos produtos. Por que que eu sempre falo isso? Porque aí a pessoa não fica agoniada, a cliente não fica agoniada porque ela não sabe quanto tempo tá passando. Então, às vezes, a cliente tem um formato de crescimento muito para baixo dos fios e tu demora mais para conseguir alocar no pad, porque eles são realmente difíceis de colar quando são muito para baixo. E tu tá ali demorando, penteando, ela começa a pensar: meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa errada, tá demorando muito. E na verdade não é isso. Às vezes se passou 10 minutos e ela só tá ansiosa. Isso acaba prejudicando o nosso trabalho, porque ela acaba se mexendo e demonstrando que tá ansiosa. Então, para isso não acontecer, eu prefiro dizer: olha, enquanto eu estiver alocando o cílio no pad, vai ser o tempo que mais vai demorar. O resto é você descansar e eu trocar os produtinhos e deu. Isso acontece que a maioria das minhas clientes dorme na maca, porque elas já estão sabendo o que vai acontecer. A gente tem que ver que a gente vai pegar vários tipos de clientes diferentes. Vão ter as mais ansiosas, vão ter as mais calmas, vão ter as mais desconfiadas. E quando a gente prepara essa conversa antes, a gente vai ter mais sucesso em relação ao procedimento e qualquer tipo de erro e a gente ficar ansiosa, né? E não conseguir terminar corretamente o procedimento. Antes de eu te dizer a última dica, eu preciso te dizer que nesse momento de quarentena, até o final dela, eu deixei uma turma especial em aberta no curso online com um desconto de quase R$150, são R$149,10 de desconto. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser estudar e se formar e se especializar e ter uma certificação e ter todo o acompanhamento necessário, né? Porque temos uma videoaula ao vivo, né? No curso online. Então é realmente um curso muito completo e eu vou deixar o link de acesso num comentário fixado aqui embaixo. 5 e última coisa que não se deve fazer: deixar as pontas caídas. O que acontece? Quando a gente vai alocar o cílio no pad e as pontinhas assim, ó, tem vários tipos de formatos de fio, de crescimento de fio, né? A gente vê isso até pelos formatos de cílios postiço. A gente tem aquele cílio que é mais curtinho na entrada e no canto externo e mais comprido no centro. A gente tem o formato gatinho, que é mais curtinho na entrada e os fios vão ficando mais longos no final. E esse é o formato de crescimento que a gente tem mais que cuidar. Porque esses fios, se a gente deixar eles muito seguindo apenas o formato de crescimento deles, quando a gente aloca, a gente vai deixar eles assim, ó. Então a impressão do lifting vai dar que o olhinho é caído. Então, quando o formato de crescimento da cliente tiver os cílios assim, ó, a gente sempre tenta, ó, juntar e trazer eles o mais 90 graus possível para que a gente não tenha esse formato de olhinho caído e também não tenha a impressão de que não curvou nada. Quando a gente não levanta e não traz esses cílios que estavam em 45 graus para 90 graus, a gente não consegue puxar a extensão dele completamente, como a gente conseguiria se trouxesse para cá. O fio vai acabar recebendo produto no lugar errado. Então, sempre tente trazer o mais no 90 graus possível. Se não conseguir chegar no 90 graus de uma forma, né, que a gente tem que ter ali um cuidado, não tem problema, mas deixe o menos deitado possível. Então foram essas as 5 dicas, 5 erros que podem mais trazer problemas para vocês, e são errinhos que às vezes a gente não presta atenção e só alguém com mais experiência, e como eu falo com muitas meninas, elas acabam me trazendo essa dificuldade, então eu resolvi passar para vocês, tá? Não esqueçam de assistir aqui embaixo ou nos cards, enfim, o outro vídeo falando das 5 dicas top
5 dicas para um lash lift perfeito, que a união desses dois vai ser, ó, show de bola para os atendimentos de vocês, tá bom? Um beijo, muita saúde, muita luz, muita sorte para nós nesse momento e muita positividade. Até o próximo vídeo.